Olá, como você está? Vamos orar para começar a nossa leitura de hoje. Senhor, muito obrigada, Jesus, por esse dia. Obrigada pela tua palavra. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor tem nos capacitado, nos fortalecido a lutarmos, Pai, contra nós mesmos e voltarmos aqui, Pai, para a tua palavra e voltarmos para esse momento, Jesus, de sermos ensinados, Pai. Nós estamos reconhecendo a nossa necessidade, Jesus, de aprender de ti. Nós estamos, Senhor, nos deixando ser ensinados, moldados, Pai, transformados pela palavra. Não queremos mais voltar para aquele lugar de resistência, Pai, de lutar contra o Senhor, contra a tua vontade, contra a tua palavra. Que tudo em nós, Pai, seja ministrado agora, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. Do que o Senhor tem para nos ensinar, nos capacita, Pai, a reproduzir a palavra, através da nossa vida, do nosso testemunho. Quando pudermos pregarmos a palavra, mas que a maior pregação seja a nossa vida, Pai. Nos transforma por completo, para que quando nós nos olharmos no espelho, possamos ver pessoas diferentes. Quando as pessoas à nossa volta nos olhem, possam ver pessoas diferentes, Pai. Que o nosso espelho possa refletir a Tua glória e que nós possamos ser convencidos a cada dia do que está fazendo efeito, está surtindo efeito a nossa transformação diária, Pai, a cada momento da nossa vida. Que nós não queiramos nunca mais abandonar o Senhor, nunca mais abandonar a palavra, nunca mais abandonar a Tua presença. Perdoa os pecados, perdoa quando te trocamos, Pai, por prazeres mundanos, perdoa quando te trocamos por expectativas que nós não sabemos de onde nós viemos. Preencha a nossa mente, ocupa a nossa mente, Pai. Não nos deixe ter a mente vazia para ser ocupadas por maus pensamentos, Pai. Que a nossa mente seja frutífera, próspera e abençoada. Que a nossa mente esteja, Senhor, submissa à Tua palavra. Que a nossa mente seja, Senhor, sendo transformada, curada e liberta pelo Teu poder, Pai. Que Seu poder se aperfeiçoe na nossa fraqueza. Nós confessamos aqui, Pai, a nossa dependência no Senhor. Confessamos aqui, Jesus, que precisamos do Senhor. Que estamos, Pai, no sentido, sendo transformados a cada dia. E confessamos que amanhã, Pai, nós já queremos estar novamente nesse momento. E que não seja apenas um momento por dia, que nós possamos, Senhor, meditar na Tua palavra. Não podemos ficar prostrados na palavra dia e noite, não podemos ficar lendo o dia todo, mas nós podemos meditar naquilo que nós vamos aprender agora, Pai. Nos ensina a ser os seres que o Senhor nos criou para ser. Que o nosso corpo seja curado, transformado e liberto. Que a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito estejam receptivos à Tua palavra, Pai, para refletir no nosso corpo, na nossa vida. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. E aqueles, Pai, que ainda não estão convencidos disso, e aqueles, Jesus, que ainda não estão se sentindo tão bem, Pai, na Tua presença, que essa palavra hoje possa transformar essa mente, abrir essa mente, quebrar essas cadeias, esses muros, essas muralhas sejam, Senhor, transpostos pela Sua palavra, transformados, Pai, que essas cabeças, essas mentes, esses corações sejam terrenos férteis para receber a Tua palavra em nome de Jesus. Eu oro e agradeço. Amém. Vamos ler hoje Êxodo 37, 38, Salmos 44, Lucas 8. Eu vou ler na João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Êxodo 37, 38. Glória a Jesus. Fez também Bezalel a arca de madeira de acácia. O seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e a sua altura de 1 côvado e meio. E cobriu-o de ouro puro por dentro e por fora, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. E fundiu-lhe 4 argolas de ouro aos seus 4 cantos, num lado 2 e no outro lado 2 argolas. E fez varais de madeira de acácia e os cobriu de ouro, e pôs os varais pelas argolas aos lados da arca, para se levar a arca. Fez também o propiciatório de ouro puro. O seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Fez também 2 querubins de ouro, e obra batida os fez, nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim na extremidade de um lado, e o outro na outra extremidade do outro lado, de uma só peça. Como o propiciatório, fez os querubins nas 2 extremidades dele. E os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. E os seus rostos estavam defronte um do outro. Os rostos
dos querubins estavam virados para o propiciatório. Fez também a mesa de madeira de acácia. O seu comprimento era de 2 côvados, a sua largura de 1 côvado e a sua altura de 1 côvado e meio. Fez também a mesa de madeira de acácia. O seu comprimento era de 2 côvados, a sua largura de 1 côvado e a sua altura de 1 côvado e meio. E cobriu-o de ouro puro e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também ao redor uma moldura da largura da mão e fez uma coroa de ouro ao redor da moldura. Fundiu-lhe também 4 argolas de ouro e pôs as argolas nos 4 cantos que estavam em seus 4 pés. Defronte da moldura estavam as argolas para os lugares dos varais para se levar à mesa. Fez também os varais de madeira de acácia e os cobriu de ouro para se levar à mesa. E fez de ouro puro os utensílios que haviam de estar sobre a mesa, os seus pratos, as suas colheres, as suas tigelas, as suas taças em que se haviam de oferecer libações. Fez também o castiçal de ouro puro. De obra batida fez este castiçal. O seu pedestal e as suas hastes, os seus copos, as suas maçãs e as suas flores formavam com ele uma só peça. 6 hastes saíam dos seus lados, 3 hastes do castiçal de um lado dele e 3 do outro lado. Numa haste estavam 3 copos do feitio de amêndoas, uma maçã e uma flor. E na outra haste 3 copos do feitio de amêndoas, uma maçã e uma flor. Assim eram as 6 hastes que saíam do castiçal, mas no mesmo castiçal havia 4 copos do feitio de amêndoas, com as suas maçãs e com as suas flores. E havia uma maçã debaixo de 2 hastes da mesma peça, outra maçã debaixo de 2 hastes da mesma peça, e mais uma maçã debaixo de 2 hastes da mesma peça. Assim se fez para as 6 hastes que saíam dele. As suas maçãs e as suas hastes eram da mesma peça. Tudo era uma obra batida de ouro puro. E fez-lhe de ouro puro 7 lâmpadas com os seus espevitadores e os seus apagadores. Deu um talento de ouro puro, fez o castiçal e todos os seus utensílios. E fez o altar do incenso de madeira de acácia, de 1 côvado era o seu comprimento, e de 1 côvado a sua largura. Era quadrado, e de 2 côvados a sua altura. Dele mesmo eram feitas as suas pontas. E cobriu de ouro puro a parte superior, as suas paredes ao redor e as suas pontas, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa e dos seus 2 cantos, de ambos os seus lados, para neles se colocar os varais e com eles levá-lo. E os varais fez de madeira de acácia e os cobriu de ouro. Também fez o azeite santo da unção, o incenso aromático puro, com a obra do perfumista. Êxodo 38. Fez também o altar do holocausto de madeira de acácia. De 5 côvados era o seu comprimento, e de 5 côvados a sua largura. Era quadrado, e de 3 côvados a sua altura. Fez-lhe as suas pontas nos seus 4 cantos, da mesma peça eram as suas pontas, e cobriu de cobre. Fez também todos os seus utensílios do altar, os caldeirões, as pás, as bacias, os garfos, os braseiros, todos esses pertences fez de cobre. Fez também para o altar um crivo de cobre, em forma de rede, na sua cercadura embaixo até o meio do altar. E fundiu 4 argolas para as 4 extremidades do cirvo de cobre, para os lugares dos varais. Fez os varais de madeira de acácia e os cobriu de cobre, e pôs os varais pela argola aos lados do altar, para com eles levar o altar. Fê-lo oco de tábuas. Fez também a pia de cobre com a sua base de cobre, 2 espelhos das mulheres que se reuniam para servir à porta da tenda da congregação. Fez também o pátio da banda do meio-dia ao sul. As cortinas do pátio eram de linho fino torcido, de 100 côvados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. Os colchetes dessas colunas e as suas molduras eram de prata. E do lado norte, cortinas de 100 côvados, as suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E do lado do ocidente, cortinas de 50 côvados, as suas colunas 10 e as suas bases 10. Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E do lado leste, a oriente, cortinas de 50 côvados. As cortinas de um lado da porta eram de 15 côvados, as suas colunas 3 e as suas bases 3.
E do outro lado da porta do pátio, de ambos os lados, eram cortinas de 15 côvados, as suas colunas 3 e as suas bases 3. Todas as cortinas do pátio ao redor eram de linho fino torcido. E as bases das colunas eram de cobre, os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. O revestimento dos seus capitéis era de prata e todas as suas colunas do pátio estavam cingidas de prata. E a cobertura da porta do pátio era de obra de bordador, de azul, púrpura, carmesim e de linho fino torcido. E o comprimento era de 20 côvados e a altura na largura de 5 côvados, conforme as cortinas do pátio. E as suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de cobre, os seus colchetes de prata e os revestimentos dos seus capitéis e as suas molduras também de prata. Todas as estacas do tabernáculo e do pátio ao redor eram de cobre. Esta é a enumeração das coisas usadas no tabernáculo do testemunho, que, por ordem de Moisés, foram contadas para o ministério dos levitas, por intermédio de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Fez, pois, Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés. E com ele, Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, um mestre de obra, engenhoso, artífice e bordador em azul, em púrpura, em carmesim e em linho fino. Todo o ouro gasto na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foi 29 talentos e 730 ciclos, conforme ao ciclo do santuário. E a prata dos arrolados da congregação foi 100 talentos e 1.775 ciclos, conforme o ciclo do santuário. Uma beca por cabeça, isto é, meio ciclo, conforme o ciclo do santuário, de todo aquele que passava aos arrolados da idade de 20 anos para cima, que foram 603.550. E houve 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu. Para as 100 bases, 100 talentos, um talento para cada base. E dos 1.775 ciclos fez os colchonetes das colunas, cobriu os seus capitéis e os envolveu de molduras. E o cobre da oferta pesou 70 talentos e 2.400 ciclos. E dele fez as bases da porta da tenda da congregação e o altar de cobre, grelha de cobre e todos os utensílios do altar. E as bases do pátio ao redor, as bases da porta do pátio, todas as estacas do tabernáculo e todas as estacas do pátio ao redor. Salmos 44. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor, pela palavra. Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos e nossos pais nos têm contado a obra que fizeste em seus dias, nos tempos da antiguidade. Como expeliste as nações com a tua mão e o plantaste a eles. Como afligiste os povos e os derrubaste, pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço os salvou, mas a tua destra e o teu braço e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus, ordena vitórias para Jacó. Por ti venceremos os nossos inimigos, pelo teu nome pisaremos os que se levantam contra nós. Pois eu não confiarei no meu arco, nem a minha espada me salvará. Mas tu nos salvaste dos nossos inimigos e confundiste os que nos aborreciam. Em Deus nos gloriamos todo dia e louvamos o teu nome eternamente. Mas agora tu nos rejeitaste e nos confundiste, e já não sais com os nossos exércitos. Tu nos fazes fugir do inimigo, e aqueles que nos odeiam nos saqueiam. Tu nos entregaste como ovelhas para sermos devorados e nos espalhaste entre as nações. Tu vendes por nada o teu povo, mas não aumentas a tua riqueza com o seu preço. Tu nos pões por vergonha diante dos nossos vizinhos, por escárnio e zombaria daqueles que estão à roda de nós. Tu nos pões por provérbio entre as nações, por balançar de cabeça entre os povos. A minha confusão está constantemente diante de mim, e a vergonha do meu rosto me cobre, por causa daquele que afronta e blasfema, por causa do inimigo e do vingador. Tudo isso nos sobreveio, contudo, não nos esquecemos de ti, nem nos ouvemos falsamente contra a tua aliança. O nosso coração não voltou atrás, nem os nossos passos se desviaram das tuas veredas. Ainda que nos quebrastes num lugar de chacais e nos cobriste com a sombra da morte. Se nós esquecermos o nome do nosso Deus e estendemos as nossas mãos para um
de Deus estranho? Porventura não esquadrinhará Deus isso? Pois ele sabe o segredo do coração. Sim, por amor de ti somos mortos todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Desperta, porque dorme, Senhor. Acorda-nos. Não nos rejeites para sempre. Porque escondes a tua face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão? Pois a nossa alma está abatida até o pó. O nosso ventre se apega à terra. Levanta-te em nosso auxílio e resgata-nos por amor das tuas misericórdias. Aleluia, Jesus. Lucas 8. E aconteceu depois disto que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele, e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, que o serviam com seus bens. Então, ajuntando-se uma grande multidão, que de todas as cidades vinha ter com ele, disse por parábola: Um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho. Foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto a 100 por 1. Dizendo ele essas coisas, clamava: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogavam, dizendo: Que parábola é essa? E ele disse: A vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus, e os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a receberam com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E aqui caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante, são sufocados com os cuidados de riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E aqui caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. E ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com algum vaso, ou a põe debaixo da cama, mas põe no velador, para que os que entram vejam a luz. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber se vir a luz. Vede, pois, como ouves, porque a qualquer que tiver lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter-lhe dado será tirado. E foram ter com ele a sua mãe e seus irmãos, porém não podiam aproximar-se dele, por causa da multidão. E foi-lhe dito: Estão fora tua mãe e teus irmãos, que querem ver-te. Mas respondendo ele, disse-lhe: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse: Passemos para o outro lado do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu. Então sobreveio uma tempestade do vento no lago, e enchiam-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água. Eles cessaram e fez-se bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este que até os ventos e a água mandam e lhe obedecem? E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios. Não andava vestido nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava. E guardavam-no preso com grilhões e cadeias. Mas, quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que não o mandasse para
para o abismo. E andava ali pastando no monte uma grande quantidade de porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles, e concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e então a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que o guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. Então saíram para ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então um homem de quem haviam saído os demônios, vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhe também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. E aquele homem de quem haviam saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: torna para tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele, apregoando por toda a cidade com grandes coisas Jesus lhe tinha feito. E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga. Este, prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. Indo ele, apertava-o uma multidão, e uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocupar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante dele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo: não temas, crê somente e serás salvo. E entrando em casa, ninguém deixou entrar, senão a Pedro, a Tiago e a João, e também ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam. E ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pondo-os todos para fora e pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. Então Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados, porém ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Louvado é teu nome, bendito, santo e glorificado. Obrigada, Jesus, pela palavra. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor está aqui. E que essa palavra, Senhor, saia do papel e se cumpra na nossa vida, Jesus. Que tudo que precisamos ser curados, libertos, Senhor, transformados, que aconteça agora na nossa vida. Se há, Jesus, oprimidos, presos por grilhões, por cadeias, por demônios, que em nome de Jesus haja libertação agora, em nome de Jesus. Onde há doença, Pai, que haja cura agora, em nome de Jesus. Onde há morte, que haja vida agora, em nome de Jesus, Pai. Nós cremos, Deus, como aquela mulher. Eu toco no seu manto agora, Jesus, e recebo, Senhor, toda a virtude que está em Ti, para a minha vida, Pai, em nome de Jesus. Que você tenha essa fé, que você possa tocar em Jesus e ser abençoado. Que a palavra fortaleça a sua fé, que a palavra estabeleça a sua fé. Se você ainda é um dos que não crê, que nasça fé em você agora, que você seja cheio de fé agora, esvaziado da incredulidade. Esvaziado da incredulidade agora em nome de Jesus e cheio de fé, para que você receba do Senhor tudo que Ele tem para a sua vida, que caiam todas as cadeias, todos os grilhões, todas as prisões, que os demônios saiam de você agora em nome de Jesus, que você seja livre para a glória do nome de Jesus e que a restauração, a salvação e a cura esteja em nós. Em nome de Jesus, Pai, nós recebemos de Ti, Jesus. Aleluia, Senhor. Obrigada pela cura. Obrigada pela salvação. Obrigada pela Tua presença, Jesus. Obrigada porque o Senhor está em nós agora. O Senhor habita em nós.
Não se afaste de nós, Pai. Não nos deixe nos afastar do Senhor. Em nome de Jesus, eu recebo a cura, a libertação, a salvação. Eu toco no teu manto agora, Pai. E creio, Jesus, pela fé, que eu sou curada agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado é teu nome, Senhor. Santo, poderoso é o teu nome. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ai, que haja testemunho, Pai, em nome de Jesus. Que nós possamos testemunhar do cuidado de Deus. Que nós possamos, como aquele homem que foi liberto, ir para a nossa casa e falar de tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Seja abençoado por essa palavra. Em nome de Jesus. Que você possa compartilhar essa palavra. Se você recebeu do Senhor, comenta aí nos comentários o que você recebeu do Senhor. Compartilhe essa palavra e dê o seu testemunho. E dê o seu nome. E que o nome de Jesus seja glorificado pela sua vida, através da sua vida. Se você foi edificado, curte, comenta e compartilha esse canal. E que você possa ser um canal, falar para todos o que você tem recebido da palavra de Deus. Não de homens, não de mim, mas do Senhor. Amém? Deus abençoe. E até amanhã.